Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, prazer imenso ter vocês aqui em mais uma noite de semeadores, onde a gente se reúne para alimentar o Espírito, não é? Porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, nosso Espírito também precisa. A gente precisa desse alimento espiritual único, que é a palavra de Deus. E é nessa palavra que nós meditamos todas as segundas-feiras aqui. Toda segunda-feira a gente está aqui aprendendo um pouquinho a mais. Isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte do nosso processo de santificação. Afinal de contas, a cada semana a gente aprende um pouquinho mais, a gente vai crescendo na fé e em aprendizado. E os semeadores é isso. Os semeadores é um ministério pedagógico, discipulador. Aqui a gente aprende e aqui a gente vai caminhando em direção a Cristo, que é o nosso alvo. Então, a cada vez que a gente vai aprendendo um pouquinho mais, cada vez que a gente vai se alimentando com a palavra de Deus, que é a única verdade que existe, a gente vai se aproximando de Cristo. Isso chama-se caminhar em santidade. Isso chama-se santificação. Porque vocês são santos. Nós somos santos. Santo significa separado, né? Então vocês estão se separando cada vez mais do pecado para se aproximar de Cristo. E conto com semeadores para isso. Toda segunda-feira vamos estar aqui, mesmo que chova. Amém? E hoje o tema está maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre o noivo e sobre a noiva. Afinal de contas, para ter um casamento tem que ter um noivo ou uma noiva, né? Então, a gente vai falar sobre casamento, sobre o noivo e sobre a noiva. Mas, de que um casamento convencional entre homens e mulheres, vamos falar também sobre um casamento que irá acontecer em breve. Vai acontecer em breve, já está previsto, já foi profetizado, que é o casamento do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, nós. Então, em breve, seremos arrebatados. O noivo virá nos buscar. Por isso que a gente diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a noiva, ela sempre está ansiosa para a vinda do noivo. Amém, queridos? Então, que essa noite seja bênção na vida de cada um de vocês. Que a gente possa crescer em santidade, aprendendo mais sobre casamento. Sobre esse pacto de Deus conosco. Do noivo com a sua noiva, a igreja. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos nosso bispo auxiliar, nosso bispo querido, professor também, meu professor de CETEC, Dom André Novaes. Queria que vocês recebessem com muito carinho. Dom André, por favor. Olha, gente, se vocês tiverem oportunidade, quiserem se aprofundar mais, tem uma cadeira aí no CETEC chamada Liturgia. Olha que maravilhosa. O professor aqui, aprendi muito com ele, aprendi muito. Nosso bispo vai trazer uma palavra, com certeza vai falar no coração de vocês. Não uma palavra dele, mas uma palavra de Deus. E tudo a gente começa com oração, né? Então, eu queria orar pelo bispo. Aliás, eu queria convidar aqui as alunas da escola de oração que estão aqui hoje, que vão vir orar aqui pelo bispo. Cadê elas? Olha lá. Aqui na nossa igreja nós temos escola de oração. Aí você fala, poxa, tem que entrar na escola para aprender a orar? Não, não tem não, mas se você entrar, você vai aprender a orar melhor, porque é através da oração que a gente aprende a se relacionar com o nosso Deus, que afinal de contas ele é um Deus relacional, né? Então essas meninas aqui, algumas já passaram pelos semeadores, agora já estão na escola de oração lá com Patrícia, em breve vão estar no CETEC, viu? Amém, amém. Então, por favor, vamos orar para o nosso bispo.
Estenda as suas mãos, por favor, para a gente orar por Dom André. Pedimos ao Senhor Deus, nosso Senhor, que venha aqui, Deus, faça as tuas palavras saírem do teu servo, Deus, que tudo saia das palavras das tuas escrituras, Senhor, que não venha dele, mas que venha de ti, Senhor. Faça ele diminuir e o Senhor crescer. Abençoe essa noite, que suas palavras entrem como flecha em nossos corações e que tudo que seja falado aqui seja para a honra e glória do Senhor. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Um abraço a cada um. Boa noite. Nem preciso do microfone. Boa noite a todos. Eu cumprimento cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor e quero expressar a minha grande alegria por estar aqui nesta noite, ter sido convidado por meu querido irmão e amigo Silvino e poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, com base no tema que foi proposto pelos semeadores, que já foi mencionado por Silvino, que é o casamento, o noivo e a noiva. Tem muitas coisas que nós queremos meditar sobre, né? Tem muitas coisas importantes, relevantes sobre o casamento, esse sacramento. Nós vemos o matrimônio como um sacramento, que é sempre algo que produz grandes bênçãos na vida daqueles que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus. O sacramento é isso, é um sinal visível de uma graça interna e espiritual. Deus derrama graça sobre as nossas vidas por meio dos sacramentos. Mas eu escolhi um texto que é muito conhecido e às vezes também muito incompreendido. Há pessoas que não conseguem compreender certas expressões contidas nesse texto, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, os versículos de 22 a 33. Esse será o nosso texto base dessa reflexão que nós faremos. Mas antes de fazer essa meditação, essa reflexão, comunicar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, é claro que nós vamos orar. Logo depois de ler esse texto que se encontra em Efésios, se você tiver a Bíblia em mãos, abra, não só para essa leitura, mas para acompanhar essa reflexão que faremos, em que iremos abordar diversos outros textos das Escrituras Sagradas, mas tendo esse de Efésios 5, 22 a 23 como base. Na minha versão da Bíblia, que é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, há um subtítulo aqui, nessa porção das Escrituras, que é o lar cristão, marido e mulher. E diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa é a palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Eterno e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, expressamos a nossa gratidão, porque tu tens cuidado de nós, nunca nos desamparas, nunca nos abandonas. E nesta noite, Deus, pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, comunique aquilo que é necessário, Deus, para a nossa compreensão a respeito desse tema sobre o qual nós vamos falar, o casamento, o noivo e a noiva, com base nesse texto das Escrituras Sagradas, Deus. Que tu mesmo nos ensines aquilo que é relevante, que é importante para a nossa caminhada contigo. Que nós possamos compreender com maior profundidade hoje o que significa a união conjugal entre o esposo e a esposa, na medida em que tu equiparas esse relacionamento ao relacionamento existente entre Cristo e a sua igreja, o noivo e a noiva. Nós cremos que será uma noite de muito aprendizado. Nós vamos sair daqui ensinados por ti, sabendo com maior profundidade tudo aquilo que diz respeito ao casamento cristão e como tu desejas que esse casamento se desenvolva. Nós oramos assim, crendo que tu nos ouves, que tu irás nos abençoar ricamente hoje aqui, e oramos em nome e para a glória exclusiva do teu Filho amado Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar esta palestra falando da criação. Nós vamos começar falando do começo, de quando tudo foi concebido no coração de Deus. Começamos pela criação, conforme nós vemos lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a obra divina de criação do ser humano aconteceu no momento em que ele simultaneamente criou homem e mulher. Deus nos criou à sua imagem, criou, como diz a palavra, criou o homem à sua imagem, e os criou, diz lá, homem e mulher. Isto é, o homem e a mulher foram criados juntos, simultaneamente. Os dois são iguais em dignidade diante de Deus. Não há um menor ou maior, um superior e outro inferior, não. Há igualdade entre o homem e a mulher, são igualmente dignos diante de Deus. Entretanto, como nos mostra a Bíblia,
no capítulo seguinte, o capítulo 2 do livro de Gênesis, e nós ressaltamos aqui especificamente os versículos 7, 18, 21 e 22 de Gênesis 2. O homem e a mulher foram formados por Deus em momentos distintos. Foram criados juntos, mas na formação do homem e da mulher há diferença no tempo. A mulher foi formada a partir do homem, a partir da costela do homem, como está escrito na Bíblia, com características diferentes do homem, não somente nos aspectos físicos, nos aspectos anatômicos, mas também em relação a alguns traços da personalidade. Quais terão sido os motivos que levaram Deus a instituir o sacramento do santo matrimônio? A partir dali, a partir do momento em que formou a mulher da costela do homem. Quais foram os motivos de Deus? O que é que o levou a instituir o casamento, instituir o matrimônio, que nós chamamos de sacramento do santo matrimônio? Nós podemos considerar pelo menos 4 propósitos muito claros que levaram Deus a instituir o sacramento do santo matrimônio. O primeiro propósito que a palavra nos revela é o propósito emocional. Nós vemos lá no versículo 2, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, está escrito: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, uma ajudadora que lhe seja adequada. Deus se preocupou com a vida emocional dos seres humanos, do homem e da mulher, dos seus afetos. Esse foi o primeiro propósito, o propósito emocional, que está ali registrado logo no 2º capítulo do primeiro livro das Escrituras Sagradas, o livro de Gênesis. O segundo propósito é um propósito social. É o propósito de dar continuidade à raça humana, de perpetuar a raça humana. Está no primeiro capítulo das Escrituras Sagradas, capítulo 1 do livro de Gênesis, lá no versículo 28, Gênesis 1, 28, está escrito: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o propósito social da instituição do sacramento do santo matrimônio. É perpetuar a raça humana. O terceiro propósito de Deus foi um propósito físico, de ajudar o homem e a mulher a satisfazerem os seus desejos naturais. Aliás, o apóstolo Paulo trata desse assunto lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 7. Depois você vai poder abrir e dar uma lida no capítulo 7, dos versículos de 1 a 9. Ele ali fala sobre esse propósito físico. Inclusive, o apóstolo Paulo revela que Deus lhe deu o dom do celibato. Ele era celibatário. Mas ele sabia muito bem que poucos tinham recebido esse dom que ele havia recebido. Então, por causa da impureza do ser humano, o homem deveria ter uma esposa e a mulher deveria ter um esposo, para que não se abrasassem, não se queimassem pelo desejo. Então precisavam realmente satisfazer esse desejo natural. Esse é o propósito físico, de ajudar o homem e a mulher a satisfazerem seus desejos naturais.
Em quarto lugar, nós temos o propósito espiritual. E é exatamente o propósito espiritual que está aqui relatado no livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. Isso é que nós vamos enfocar de forma especial nesta noite. Esse propósito espiritual que levou Deus a instituir o sacramento do santo matrimônio, de modo que homem e mulher pudessem experimentar, um em relação ao outro, a submissão e o amor de Cristo. Esse é o propósito espiritual. Fazer com que homem e mulher, como viremos mais adiante, ao se casarem, ao se tornarem esposo e esposa, também se tornassem uma só carne. Pudessem experimentar, portanto, um em relação ao outro, essa submissão, o amor de Cristo, a submissão de Cristo ao Deus Pai, como nós veremos, e o amor de Cristo por sua igreja, a noiva. Além desses evidentes propósitos, o homem e a mulher exercem papéis diversos, diferentes no seio da relação conjugal, conforme soberanamente estabelecido por Deus em seu plano para o matrimônio. E nós, você e eu, sabemos muito bem que os planos de Deus são sempre a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Aliás, essa diversidade de papéis existe inclusive no seio da Santíssima Trindade. De fato, embora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desfrutem de igualdade ontológica, ou seja, eles são iguais no que diz respeito ao ser. Ontologia é isso, é o estudo do ser. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais no que diz respeito ao ser. Eles são plenamente Deus. Todas as três pessoas da Trindade são plenamente Deus e detentoras dos mesmos atributos divinos. Mas apesar dessa igualdade ontológica, há uma subordinação que nós chamamos de econômica. A palavra economia deriva de duas palavras gregas: eco, que é casa, e nomos, que é administração. Então, a subordinação econômica entre as pessoas da Trindade, ou seja, no que diz respeito à administração da casa. E no caso deles, a casa é a própria criação. No que diz respeito à administração da criação, há subordinação econômica entre eles. É exatamente por isso que Jesus afirmou em diversos textos dos evangelhos, e nós pelo menos pensamos dois deles, é exatamente por causa dessa subordinação econômica, submissão econômica, que Jesus afirmou lá no evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 38, está escrito: porque desci do céu. Jesus começa assim: eu desci do céu. Ou seja, eu desci de onde eu sempre estive. Eu desci da eternidade. Desci do céu, diz ele, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Deus Pai enviou Deus Filho ao mundo para cumprir a sua missão redentora. E Deus Filho se submeteu a Deus Pai. Em relação a isso, Jesus diz em diversos textos, por exemplo, João 4:34, ele fala assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Escute bem, minha querida irmã, meu querido irmão, a esposa e o esposo devem ser imitadores
do exemplo de obediência de Cristo. Obedecendo à vontade, aos planos de Deus para a relação matrimonial. E o projeto de Deus para o matrimônio tem um modelo exatamente com base na relação existente entre Cristo e a sua igreja, que é a noiva do Senhor. Ele é o noivo, a sua igreja é a noiva. Então, o projeto de Deus para o matrimônio tem como base esse relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A exemplo do que acontece na Trindade Santa, o marido e a mulher desfrutam também do que eu já mencionei, igualdade ontológica. Nós vimos isso, a igualdade no que diz respeito ao ser, tanto que lá no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que foram criados simultaneamente. A igualdade ontológica, tem a mesma dignidade diante de Deus, que não atribui posição de superioridade ou de inferioridade a nenhum dos cônjuges. São iguais diante de Deus. Contudo, existe subordinação econômica entre eles no tocante à administração da casa, no tocante à administração do lar. Isso porque, da mesma maneira que acontece no âmbito da divindade, a sociedade humana, preste bem atenção a isso, a sociedade humana, exemplo do que acontece na Trindade, está organizada sobre os pilares da autoridade e da subordinação, ou submissão. Nós, às vezes, estamos numa posição de autoridade, em algum campo da nossa vida. Às vezes, estamos numa posição de submissão, de subordinação, e deve ser assim. Assim acontece também na Santíssima Trindade. Isso porque a sociedade está organizada dessa maneira. O apóstolo Paulo enfatiza isso, como nós lemos lá na primeira carta também aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, quando ele diz: quero que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, ele diz que Deus Pai é o cabeça do Deus Filho. E é importante ressaltar que nesse texto, quando o apóstolo fala da mulher, ele se refere à mulher casada. A subordinação econômica no que diz respeito à administração da casa. Não há subordinação nem submissão da mulher ao homem, mas da esposa ao esposo. Esgotadas estas questões preliminares, nós estamos aptos a compreender melhor o texto bíblico que foi lido no início, que se encontra em Efésios 5, de 22 a 33. Desde logo, é importante observar que o apóstolo Paulo afirma que o vínculo, escute bem isso, o vínculo existente entre o marido e a mulher na relação conjugal se equipara ao vínculo existente entre Cristo e sua igreja. Porque também é uma relação profunda, a relação do esposo e da esposa. É uma relação indissolúvel, ou que é formada com a intenção de ser indissolúvel. Aliás, nós colocamos essa expressão nos cânones da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, essa expressão, na intenção de ser, porque muitas vezes, como alguns textos bíblicos nos mostram, em razão da dureza, muitas vezes, do coração humano, esse relacionamento, ele se dissolve, mas ele é formado com uma relação profunda, indissolúvel, como é a relação no seio da Santíssima Trindade, e que implica no amor sacrificial do marido pela mulher, como está claro no versículo 25 de Efésios 5. Tanto isso é evidente, meu querido irmão, minha querida irmã, que o texto diz que o marido deve amar
sua esposa a ponto de entregar-se em sacrifício por ela, como Cristo fez pela igreja. É um amor sacrificial, assim como o de Cristo pela igreja, demonstrado na cruz do Calvário. Nos 2 versículos seguintes, o 26 e o 27, identificamos o propósito do sacrifício de Cristo em relação à igreja, a sua noiva. Nós dizemos sua noiva porque as Escrituras dizem que a igreja é a noiva de Cristo. Se você sair de Gênesis e for para Apocalipse, lá no capítulo 21, versículos 2 e 3, você verá que a igreja é a noiva do Senhor. E no capítulo 19 também, especialmente os versículos de 6 a 9, capítulo 19 de Apocalipse, você vai ler sobre as bodas do Cordeiro. São textos que nos mostram que a igreja é a noiva de Cristo. Ele é o noivo, aquele que se entrega em sacrifício para o resgate da noiva, para a salvação da noiva, para a separação da noiva, para a proteção da noiva. Ele se entregou em sacrifício. Esse propósito sacrificial se aplica ao casamento, viu? Ao casamento cristão, ao relacionamento entre o esposo e a esposa. De fato, assim como o amor sacrificial de Cristo, revelado na cruz, visou santificar a igreja, ou seja, separá-la completamente para Ele, purificá-la do pecado, para que a igreja seja santa e irrepreensível perante o Senhor, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. O amor sacrificial do esposo também visa separar e proteger sua esposa, de modo que um seja inteiramente para o outro e caminhem juntos em santidade de vida. O propósito final da obra redentora realizada por Jesus no Calvário foi, continua sendo e sempre será apresentar a si mesmo na eternidade uma igreja gloriosa, como nós vimos no versículo 27 de Efésios 5. O propósito é apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, ou seja, uma igreja que participe da glória do Senhor, da mesma maneira, ouça bem, da mesma maneira o esposo tem a missão de conduzir sua mulher para que juntos, cumprindo a vontade de Deus para o matrimônio, possam usufruir da plenitude das bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus reservou para a vida conjugal. Portanto, nós podemos declarar, sem medo de equívoco, de erro, podemos declarar que a submissão da mulher ao marido, essa submissão mencionada lá no versículo 22 de Efésios 5, que às vezes espanta tanta gente, ou seja, essa submissão, essa colaboração da mulher para que a missão do esposo seja cumprida, como Deus ordenou, está claramente baseada, sabe em quê? No amor recíproco. É o amor sacrificial do homem. O amor que é capaz de dar a própria vida pela mulher, como Cristo deu pela igreja. E é o amor também da mulher pelo seu marido. A base, portanto, é esse amor recíproco. Quando há amor, os cônjuges certamente vão obedecer a Deus e vão colocar em prática os planos divinos para o matrimônio, cada um cumprindo o papel estabelecido na palavra do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o Criador de todas as coisas. Soberanamente, Ele criou e estabelece como devem ser todas as coisas. E nosso papel, se tivermos juízos,
juízo é sermos obedientes a Deus, a fazer as coisas exatamente da maneira que Ele estabeleceu. Sabe por quê? Porque esse é o caminho da bênção para as nossas vidas. Esse é o caminho que libera bênçãos de toda sorte, bênçãos espirituais sobre a nossa vida individualmente e, quando casados, sobre a nossa vida conjugal. Portanto, é assim, nós podemos declarar que a submissão mencionada lá no versículo 22, ela é baseada nesse amor recíproco. Aliás, quando o marido ama a esposa como Cristo, o noivo amou a igreja, a noiva, é fácil para a esposa se submeter em amor ao marido. Assim como a igreja, a noiva, se submete em amor a Cristo, o noivo. Cristo é um modelo a ser imitado pelo marido. Aliás, também pela esposa, viu? Em sua submissão a Deus Pai, em seu amor pela igreja. Esse amor deve ser recíproco. O marido ama sacrificialmente a esposa e a esposa retribui também, amando o marido. A palavra até diz respeitar, né, o marido. Como vemos nos versículos de 28 a 30 de Efésios 5, da mesma maneira que a igreja é o corpo de Cristo, a mulher deve ser amada pelo marido como se fosse seu próprio corpo, de quem ele cuida zelosamente. É assim que o marido deve amar a esposa, como se fosse seu próprio corpo, que ele deve cuidar com zelo. Por isso o homem e a mulher, ao se casarem, como nós já mencionamos, ao se tornarem esposo e esposa, tornam-se também uma só carne. Isso está escrito no versículo 31 de Efésios 5. E esse é exatamente o propósito espiritual do casamento. Que os dois se tornem uma só carne. Da mesma maneira que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Também no seio do casamento cristão há uma unidade. Há como se fosse uma só pessoa. Há harmonia entre o esposo e a esposa. Agora, nós precisamos estar atentos à realidade do mundo. Nós precisamos olhar para o mundo. Já falamos das questões espirituais, bíblicas, mas nós precisamos ter uma visão também prática das coisas, como as coisas funcionam. A postura da sociedade moderna tem contribuído sensivelmente para minar essa instituição milenar. O casamento, que é a base da família, é a base do plano de Deus para o ser humano. Nós devemos nos comprometer como igreja e também individualmente, você e eu, com a tarefa de desarmar essas minas que buscam destruir o casamento e, consequentemente, a família. Veja que há opções cada vez mais liberais, cada vez mais frequentes sendo adotadas, muitas delas já penetrando em algumas igrejas. Por exemplo, há opções no mundo da infidelidade conjugal socialmente aceita, ou até mesmo, como eu tenho ouvido, consentida pelos cônjuges. Você já ouviu falar no casamento aberto? Essa é uma opção que nós vemos no mundo. Há também a banalização do divórcio. As pessoas, por qualquer aborrecimento, qualquer contrariedade, já se sentem à vontade para se separar, se divorciar. Não tem conhecimento, consciência da profundidade da relação matrimonial. E se separam por qualquer probleminha que surja pelo caminho. A união homoafetiva é outra opção que nós vemos, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo.
E essas alternativas, meus amados irmãos e irmãs, já não chocam tanto a maioria das pessoas. Na própria igreja vão entrando algumas dessas opções. Na realidade, muitas pessoas estão praticamente se acostumando com elas e colocam tudo assim no amor de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. É como se esse amor de Deus pudesse ser usado como fundamento para fazer aquilo que Ele não deseja, aquilo que Ele não quer, praticar aquilo que Ele não ama. Observe que existem hoje mais lares sendo desfeitos do que em qualquer outra época da história da humanidade. Algo está extremamente errado. Famílias com um só dos pais, e a maioria delas lideradas por mães, tornam-se cada vez mais comuns. Cada um de nós talvez conviva com situações dessa, na nossa família, nos nossos ambientes. Crianças e adolescentes passam todo o tempo livre que tem diante de um computador, diante de um tablet, de um celular, uma televisão, sendo extremamente influenciados, esses adolescentes, essas crianças, por aquilo que vem, por aquilo que ouvem. E muitas vezes os pais nem se dão conta, não estão nem sabendo o que seus filhos estão vendo e ouvindo. Só se dão conta mais tarde, quando vêm as consequências. Portanto, é preciso que nós sejamos vigilantes em relação a isso. É responsabilidade dos pais. Sem dúvida, a igreja e cada um de nós tem a grande responsabilidade de ajudar a edificar lares cristãos piedosos, segundo o projeto concebido por Deus. Deus criou o primeiro casal em unidade perfeita, em harmonia, para que o esposo e a esposa se amassem, cuidassem um do outro, fossem carinhosos, se apoiassem mutuamente. Deus os criou assim e lhes deu a sua bênção, estendeu a mão abençoadora sobre esse casal. Esse continua sendo o desejo de Deus para todo casal. E veja que não é só para os casais cristãos, para todo casal. Qualquer casal que viva segundo o plano de Deus, mesmo sem saber que está vivendo segundo o plano de Deus, verá que seu relacionamento será abençoado, com alegria, com harmonia. Eu conheço um ou outro casamento semelhante a esse, de pessoas que nem cristãos dizem ser, mas que vivem segundo o projeto de Deus, os planos de Deus. Não sei como receberam aquela instrução, mas é assim que vivem, e nós vemos uma vida conjugal feliz, harmoniosa. O mundo em que vivemos, meu amado irmão, minha amada irmã, entretanto, oferece outro plano. O plano do mundo é um plano baseado no egoísmo, baseado no individualismo. O propósito, neste caso, é satisfazer-se a si mesmo. É extrair da relação conjugal o máximo possível e, em troca, dar o mínimo possível. O resultado nós já conhecemos, nós temos visto. É a destruição de relacionamentos, é o sofrimento humano. Às vezes se decide por uma estratégia também nociva, que nós chamamos normalmente de trégua, ou pacto de não agressão, pode chamar também pacto não agressão, que mantém um casamento de fachada, um casamento para inglês ver. Um diz assim ao outro: eu não me meto na sua vida e você não se mete na minha. Ou então diz assim: é melhor não tocarmos nesse assunto, ou vamos terminar brigando de novo. E à primeira vista, essa solução parece boa, esse acordo parece bom,
parece até cômodo, mas não resolve coisa nenhuma. O casamento se torna algo aborrecido, já não resta nenhum romance, se perde o companheirismo que Deus idealizou para os cônjuges. Tudo é aparência, tudo é fachada. Por dentro só existe mesmo uma profunda insatisfação, uma profunda frustração, mas Deus oferece uma alternativa. Deus não nos deixa sem alternativa, e a alternativa é voltar a viver uma vida conjugal segundo o plano de Deus, muito diferente do plano destruidor do mundo. Isso é possível, voltar a viver essa vida. Deus está disponível por meio do Espírito Santo para nos ajudar nessa trilha. Isso me faz lembrar de uma advertência de rabinos judeus contida no Talmud. O Talmud é uma coleção de livros sagrados do judaísmo, e há uma expressão ali no Talmud que eu considero profundamente cristã. Está escrito ali no Talmud e é dirigida especialmente para os homens, e diz assim: cuida-te quando fazes chorar uma mulher, pois Deus conta as suas lágrimas. A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés, para ser pisada, nem da cabeça, para ser superior, mas sim do lado, para ser igual, de debaixo do braço, para ser protegida, e do lado do coração, para ser amada. Isso é tudo que nós temos dito aqui, com base na palavra de Deus. A mulher foi formada a partir do homem. Ela é igual em dignidade diante de Deus. Foi tirada de uma costela do homem ali do lado, para ser igual, debaixo do braço, para ser protegida, do lado do coração, para ser amada. Não foi tirada dos pés para ser pisada, nem também tirada da cabeça do homem para ser superior. Não. Além disso, o plano de Deus menciona algo muito importante, que algumas pessoas às vezes negligenciam, que é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. Sem dúvida, uma pessoa imatura, que ainda demonstra alguns traços de adolescência, não está apta a assumir os compromissos do casamento. São compromissos sérios diante de Deus, diante do cônjuge. É preciso ter um mínimo de maturidade para poder viver o sacramento do santo matrimônio. Obviamente, deixar pai e mãe não significa cortar toda a relação afetiva com os pais e os sogros. Não estou dizendo isso, de maneira nenhuma. Nós temos essa obrigação de promover sempre a unidade mais ampla da família, mas é preciso cortar o cordão umbilical com os pais e assumir as responsabilidades da vida conjugal, que pressupõe respeito e lealdade para com o nosso cônjuge. Aliás, nós às vezes vemos esse vínculo muito estreito e nocivo mantido. A pessoa não deixou o pai e mãe, continua ali com esse vínculo que não permite que ela amadureça. Essa exortação visa principalmente evitar a situação incômoda em que pais e sogros interferem indevidamente na vida do casal, minando muitas vezes a unidade do casamento. Isso é, inclusive, uma exortação para os pais, para os sogros. Às vezes fazem isso sem querer, fazem involuntariamente, mas vão interferindo demasiadamente
na vida de seus filhos, causando danos à unidade do casamento. Da mesma maneira, um filho não pode estar acima dos interesses do meu cônjuge. O cuidado com os filhos deve ensejar sempre harmonia e propósitos, e não discórdia. Há outras situações em que, para promover a unidade, é preciso deixar de lado algumas coisas que nós apreciamos. É preciso deixar de lado coisas que nós gostamos. É preciso ter esse espírito de renúncia. Ora, se eu me dedico por longas horas ao meu esporte favorito, aos meus passatempos, ao meu trabalho, aos meus amigos, como se tudo isso fosse um direito meu, que ninguém pode violar, e fazendo isso eu desprezo o meu cônjuge, o convívio com ele, com ela, estou cometendo um grave equívoco, causando danos à unidade conjugal. É preciso ter em mente que meu cônjuge tem prioridade em meu tempo. Deve sentir que não há nada mais importante, não há nada mais relevante para mim do que a sua companhia, do que os seus interesses, do que fazer o meu cônjuge feliz. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor sacrificial que deve ser transplantado para dentro do matrimônio em benefício da alegria, em benefício da harmonia conjugal. Veja que nem mesmo a igreja tem prioridade sobre o meu cônjuge. Escute bem isso. É importante que nós assimilemos. Nem mesmo a igreja tem prioridade sobre o meu cônjuge. Eu devo lembrar que o meu primeiro ministério e responsabilidade é com o meu cônjuge e a nossa família. Descuidar-se dessa verdade tem levado muitas famílias cristãs ao sofrimento. Aliás, nós colocamos sempre nesse nível. Primeiro, Deus. Nós devemos ter Deus como prioridade absoluta na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, a família. E o casamento é a base da família. O meu cônjuge, a minha família. E aí você envolve também o trabalho que existe para suprir as necessidades da família. Tudo isso é prioritário. Depois a igreja, os ministérios da igreja. Mas não use jamais a família como desculpa para não servir a Cristo nos ministérios da igreja. Eu já vi pessoas dizer, não vou ao culto domingo, vou sair, tenho uma programação com a família, e constantemente dizendo isso. Está negligenciando a sua vida cristã. Nós devemos ir ao culto cristão, prestar culto a Deus, não é a ninguém além de Deus que nós vamos prestar culto ali. Todos nós somos partícipes do culto que é prestado a Deus, cada um com a sua função. Então, não podemos também encontrar desculpa para não servir a Cristo em amor, servindo ao nosso próximo nos ministérios da igreja. Tem que haver equilíbrio, bom senso na vida, inclusive nesse campo, sabendo quais são as prioridades. É claro, isso é um problema sério da família, há um problema sério no trabalho, tem que priorizar. Não pode abandonar tudo e servir na igreja. Tem um fim de semana eu vou trabalhar não sei aonde e deixa a família se acabando e não cumpre as suas obrigações trabalhistas, seus compromissos de trabalho. Então tem que haver equilíbrio nisso tudo. O sucesso no casamento depende da iniciativa de cultivar um verdadeiro relacionamento conjugal, segundo o projeto de Deus. Para isso, o casal deve desenvolver um hábito que também é negligenciado, que é o hábito do diálogo, um diálogo aberto, reservando um tempo para isso, se possível, diariamente. Muitas vezes isso é difícil,
mas sempre buscar dialogar. Quando o casal não tem o costume de dialogar, de conversar, de verbalizar seus pensamentos, seus sentimentos, seus valores, seus desejos, seus sonhos, é impossível aprofundar ou realizar mudanças no seu relacionamento. E é claro que nós reconhecemos que às vezes não é muito fácil. Não é fácil essa prática do diálogo, expor seus sentimentos mais íntimos, principalmente os homens. A maioria dos homens, pelo menos, tem essa dificuldade. Porém, é necessário que o casal aprenda a verbalizar o que sente, em benefício da união conjugal, em benefício do seu casamento, da alegria dentro do seu lar. Muita gente tem mais facilidade em dizer coisas com raiva do que dizer coisas com afeto, com carinho. Nós vemos, né? A gente que dificilmente diz eu amo você, mas para dizer alguma coisa reiteradamente, por exemplo, eu vejo muito isso em relação às mulheres. Eu não fico com raiva, mas algumas mulheres assim, não aguento mais recolher a roupa que você deixa espalhada, porque os homens são bagunceiros, né? Geralmente, espalhada pela casa. Agora, esse não é o meu caso, eu sou meio perfeccionista. Pode perguntar à minha esposa, é muito difícil ela pedir para eu organizar alguma coisa, eu sou organizado, boto as coisas mais ou menos em ordem, né? Mas é comum os homens, né, realmente espalharem tudo e às vezes é mais fácil para a mulher, né, demonstrar uma certa raiva do que dizer a ele eu amo você, meu querido. Apesar disso, essa bagunça que você está fazendo, né, é preciso exercitar esses gestos de afeto e carinho. É necessário que ambos reafirmem. O que eu quero dizer é isso. É necessário que ambos reafirmem constantemente o seu amor, o seu afeto, mantendo acesa a chama que um dia os uniu. Meu amado irmão, minha amada irmã, você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Um plano maravilhoso. Um plano que talvez nem você seja capaz de imaginar agora. Talvez nem tenha pedido a Ele. Mas os planos de Deus para a vida de cada um de nós são planos maravilhosos. E você sabia que nós encontramos o plano de Deus quando nós encontramos o Deus do plano? É preciso deixar-se ser encontrado por Ele. O Senhor, Ele constantemente Ele bate a porta do nosso coração. Mas é preciso deixá-lo entrar, assumir o controle da nossa vida, inclusive vida conjugal. Não deixá-lo na antessala do seu lar, mas convidá-lo para dentro. E mais que isso, colocá-lo na posição de proeminência. Dar a ele a posição de anfitrião na sua casa. É preciso fazer isso. Deus deseja estabelecer uma relação profunda, uma relação íntima com cada pessoa, com cada casal que deseja viver segundo o plano dele. O plano de Deus não é somente para estes momentos que nós estamos aqui meditando, refletindo, momentos muitas vezes agradáveis que temos, mas é para toda a vida, é para todos os momentos. Para alcançarmos a realização desse plano, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar diariamente para manter a unidade, o diálogo, a compreensão, o amor conjugal e familiar. Cristo certamente estará conosco, nos apoiando, nos conduzindo, dirigindo os nossos passos. Ele jamais nos abandona, não nos desampara, não nos deixa. Ele quer, deseja estar conosco, está sempre vindo ao nosso encontro, esperando que se dê uma brecha para Ele poder entrar e fazer a diferença na nossa vida, nos abençoar. Cristo deve ser o cabeça do lar. Nos relacionamentos diários devemos viver pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade de Cristo. Se Ele tiver o primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos amar
mais uns aos outros. Vamos obedecer mais. Vamos tratar os outros com mais justiça. Eu gosto muito de ilustrar a realidade do casamento cristão com a figura de um triângulo. O esposo e a esposa estão nos vértices da base do triângulo. E Cristo está no vértice de cima. Quanto mais próximos esposo e esposa estiverem de Cristo, mais perto estarão um do outro. Se você está enfrentando problemas, eventualmente no seu casamento, não corra de Deus. Corra para Deus. É tudo que Ele quer que você faça. Peça a Ele discernimento, força, para poder acrescentar alguma coisa necessária, mudar alguma coisa que precisa ser mudada, deixar de lado, jogar fora alguma coisa que não presta, em benefício da união conjugal e familiar. Não desista, nunca. Há sempre esperança e há saídas. Deposite suas dificuldades aos pés da cruz de Cristo. Ore incansavelmente, ore incessantemente, pedindo ao Senhor que ministre sobre a sua vida. Fale ao seu coração por meio de mensagens pregadas, por meio do estudo, da leitura das Escrituras Sagradas, de outros livros cristãos. Converse com o seu cônjuge, dialogue, exponha suas dúvidas, seus sentimentos, emoções, preocupações, necessidades. Orem juntos. Essa prática de orar juntos aproxima os dois. Procurem na Bíblia respostas. É provável que não ocorram mudanças assim instantâneas, imediatas, mas certamente, se cada um de nós seguir esses conselhos do Senhor, essas mudanças ocorrerão com o passar do tempo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, tem o poder de transformar vidas, transformar relacionamentos. A vontade de Deus é de edificar lares estáveis e felizes. É a vontade do coração do Senhor. Por isso, constitui missão primordial da igreja cuidar da família. Aliás, esse é um ministério, talvez o mais relevante da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Cuidar da família, desenvolvendo ministérios, eventos como esse, promovido pelos semeadores. Portanto, vamos nos unir. Vamos aceitar esse desafio de construir, de reconstruir lares mais amorosos, mais saudáveis, mais compatíveis com o projeto de excelência que Deus tem para o casamento, que Deus tem para a família. É isso. Nós vamos ter um louvor antes, ou já vamos abrir a... Direto para as perguntas, já. Eu vou sentar aqui. Amém, queridos? Quem está aqui pela primeira vez?